Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, anunciou sanções contra Miguel Dias-Canel, alegando que o povo sofre com a brutalidade do regime cubano. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. As restrições incluem a revogação de visto e a proibição de entrada no país extensiva aos familiares próximos. Foi uma mistura de vingança e dever cívico? É o que a gente vai ver aqui com o nosso querido correspondente. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Olá, Geisiane, e como sempre, uma saudação à nossa querida audiência aqui do Jornal da Oeste. Isso mesmo, tivemos a notícia da sanção, então, ao presidente cubano, ao ditador cubano, Miguel Dias-Canel. E não foi só ele o sancionado nessa rodada, Geisiane. Eu tenho aqui uma lista. Eu vou ler. O ministro da Defesa de Cuba também foi sancionado, o Álvaro López Miera, e também o ministro do Interior, o Lázaro Alberto Álvares Casas, assim como funcionários políticos-chave do regime cubano e também funcionários judiciais. Essa sanção aplicada pelos Estados Unidos é em decorrência da repressão que o regime fez em 11 de julho de 2021, por isso também da data que o Marco Rubio fez esse anúncio, né, justamente no aniversário de 4 anos daquelas, Geisiane, que foram as maiores manifestações de rua da história do regime cubano. Em 2021, realmente, a situação em Cuba para o regime era gravíssima. As pessoas estavam manifestando, teve aquele lema Cuba Libre, não é? A música e tudo mais, e a repressão foi forte. Nós ficamos sabendo depois, meses depois, que até uma criança teve que depor porque o pai estava preso. Então chamaram o filho para depor, uma criança, se não me engano, de 11 anos de idade, para depor. Olha só que ponto chegamos. E desde julho de 2021, então, para cá, o regime vem apertando ainda mais a repressão, retirando a liberdade das pessoas. Recentemente tivemos o caso de um pastor da Assembleia de Deus que ficou preso alguns dias porque o seu filho não podia servir o exército cubano. Ele tinha ali um atestado médico, né, de que não poderia servir, e ele simplesmente disse: olha, meu filho não pode servir o exército, e as alegações não foram atendidas, e ele disse: então um dia vocês vão sofrer a justiça divina, e por conta desta frase ele ficou preso, porque ele não poderia convocar a justiça divina em um tribunal militar de Cuba. Eu trouxe esse exemplo do pastor só para a gente ter uma noção de como que está a repressão em Cuba. Então, o Marco Rubio, que é de origem cubana, que conhece bem a situação, aplica essas sanções. E, repito, não foram só o ditador, pessoas importantes do regime, não só quem deu a ordem, mas quem obedeceu às ordens dessa repressão lá em 2021 foram sancionados. Esse não é o primeiro pacote de sanções, Gesiane, que é aplicado a autoridades cubanas neste ano. Marco Rubio já aplicou sanções. Acho que a nossa audiência aqui vai deixar no chat, com certeza, vai lembrar daquilo que ficou conhecido como o programa Mais Médicos, que era feito justamente por Cuba. Marco Rubio sancionou os cabeças desse projeto, uma vez que Marco Rubio colocou ali que eles exploravam o trabalho desses cubanos, desses médicos cubanos que saíam para outros países. E olha só, a Secretaria de Estado, através do Marco Rubio, já sancionou também autoridades de países da América Latina que receberam esses médicos. Então, as sanções relacionadas ao programa Mais Médicos estão acontecendo tanto em Cuba como fora de Cuba. Não me surpreenderia se cedo ou tarde isso também fosse um pouquinho mais pro sul do hemisfério, né, já que esses sancionados estão na América Central, talvez na América do Sul, mais precisamente talvez no Brasil. Outra informação importante que a gente precisa trazer aqui é que um dos principais aliados de Cuba é a China. Até aí nenhuma novidade. E o Marco Rubio fez esse anúncio no dia que ele ia se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em uma demonstração de força do Marco Rubio, indo na linha daquilo que a administração Trump vem fazendo e falando desde janeiro de 2021, quando assumiu o poder lá na Casa Branca, de que essas repressões contra a liberdade de expressão, no caso aí ainda é mais grave, a liberdade simplesmente, algumas pessoas foram presas por estarem na rua no dia da manifestação, em um momento que o regime cubano atravessa uma crise interna muito grave. Geisiane, algumas regiões da ilha tiveram que reduzir o tamanho do pão
daquela cota diária que alguns cidadãos cubanos recebem ou têm direito de comprar. Então, até o tamanho do pão foi reduzido, não em toda a ilha, mas em algumas partes da ilha, o que mostra o estado que se encontra esse regime em Cuba. E essas sanções são mais umas, mas eu acredito que não serão as únicas agora em 2025 aplicadas ao regime cubano, viu, Geise? Fora outras sanções, né, Ivan, que são aplicadas ao povo, eles têm restrições em relação a frango, por exemplo, que já é de procedência duvidosa, a materiais de higiene também, eles têm essas restrições, enfim, uma situação extremamente lamentável, triste do povo cubano que sofre há tantos anos com essa ditadura. Josiane Reis, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente Ivan Kleber, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Obrigada pelas informações. É sempre muito bom lembrar, né, de como todas essas sanções e embargos dos Estados Unidos começaram em Cuba. Tem que voltar um pouco na história, né? Muita coisa para a gente relatar aqui, mas isso começou desde da expropriação sem indenização de propriedade de empresas e cidadãos americanos. Isso que lá em 1962, quando então o presidente Kennedy formalizou esse embargo. Depois tiveram alinhamento de Cuba à União Soviética, e principalmente sobre direitos humanos e democracia. Os Estados Unidos sempre se posicionou, assim como junto com a Organização dos Estados Americanos, não reconheceu a última eleição da Venezuela. Né? É muito bom contextualizar, tem um histórico bem pesado. Voltando ao atual, né? Você tem mais detalhes, Ivan, sobre as sanções aplicadas? Lembrando também que esse embargo econômico que eles sempre acusam, né? Nossa, o socialismo de Cuba não dá certo por conta dos embargos, sendo que Estados Unidos por diversas vezes trouxeram propostas e o gargalo sempre foi o não pagamento de Cuba pelas transações comerciais, porque Cuba sempre deu calote e Estados Unidos impôs ali transações à vista. E quando a gente vai colocar, Estados Unidos continua enviando, né, vários produtos commodities para o país. Mas enfim, você tem mais detalhes de quais específicas foram aplicadas agora a medida? Josiane, muito boa você trazer esse contexto histórico. Nunca é demais lembrar que uma das principais crises do século passado foi a crise dos mísseis, na década de 60, onde Cuba poderia receber mísseis nucleares da Rússia e por muito pouco ali não tivemos o início da Terceira Guerra Mundial, com certeza um dos momentos mais tensos, né? Sem falar depois, se a gente ficasse aqui nos anos 60, toda a influência cubana na América do Sul e lá no futuro que nós estamos, a questão do Foro de São Paulo. Sobre as sanções, tem um detalhe importante, é que um hotel controlado pelo regime também foi sancionado. Alguns americanos vão a Cuba a turismo, então eles estão proibidos, o hotel não pode receber esses cidadãos americanos e os cidadãos não podem se hospedar lá, senão eles, cidadãos, também poderão sofrer sanções. O que me chamou a atenção nas entrelinhas do anúncio do Marco Rubio, Josiane, foi justamente essa questão. Óbvio que a notícia é a sanção ao presidente, né, ao ditador cubano Miguel Díaz-Canel. É isso que vai para a primeira página dos jornais. Mas o Marco Rubio preferiu fazer algo diferente dessa vez. Começar a sancionar as pessoas que recebem e executam a ordem dos seus superiores. Então, funcionários judiciais, como diz ali o anúncio do Marco Rubio, também foram sancionados. Neste primeiro momento, por enquanto, eles e os familiares perderam o visto para entrar nos Estados Unidos. Mas isso gera uma série de consequências, porque muitos países da Europa sempre analisam também essa questão das sanções antes de permitir a entrada de alguns cidadãos sancionados pelos Estados Unidos em seus países. Então a gente pode ter uma consequência também fora dos Estados Unidos, essas sanções aplicadas a esses funcionários judiciais e seus familiares. Geisiane, eu devolvo com você.